Bem-vindo, bem-vinda ao canal da SOS Ciência. E algumas semanas atrás, o João assistiu o nosso vídeo do teste da ANOVA, como fazer esse teste aqui no Prisma, e perguntou se seria possível fazer o teste da ANOVA Two-Way também aqui nesse programa. E a resposta é que sim, dá para fazer, mas que esse teste exige um passo a passo específico. Então, eu estou gravando o vídeo de hoje justamente com esse objetivo de mostrar para vocês o como que a gente pode fazer o teste do Two-Way ANOVA aqui no Prisma. Bom, para isso eu deixei um banco de dados, um banco aqui com dados reais para a gente analisar. E nesse estudo que eu estou trazendo para vocês, o que a gente tem? A gente tem dois grupos que foram avaliados também em dois momentos. Então, os momentos de avaliação são o pré e o pós, que são separados aí por um intervalo de 8 semanas. E quais são esses dois grupos? Um grupo foi chamado aqui de TF, que treinou força por 8 semanas, e a gente avaliou a força máxima dessas pessoas no momento pré e no momento pós. E o segundo grupo a gente chamou de TF mais suplementação, que foram aqueles indivíduos que, além de treinar força, também consumiram determinado suplemento durante esse período, e aí também teve sua força máxima avaliada nos dois momentos. E o objetivo desse estudo é justamente analisar se a suplementação que foi dada gerou maiores ganhos de força do que quando comparado com o grupo que treinou força isoladamente, sem suplementação. Bom, então, com esse banco de dados, a gente consegue fazer o teste da Nova Two-Way, e para isso, a gente tem que vir no Prisma, e quando for fazer o teste da Nova Two-Way, a gente sempre vai tabular nossos dados dentro desse formato aqui grupado. Só que aqui dentro tem duas possibilidades para a gente fazer as análises. Uma possibilidade, né, a primeira que eu vou mostrar para vocês, é com a gente entrando de fato com o nosso banco de dados e analisando o banco de dados como um todo. E a segunda possibilidade é da gente entrar só com a média, o desvio padrão e o N de cada grupo. Eu acho essa segunda possibilidade mais rápida, mas vou mostrar as duas para vocês. Então, eu vou começar pela primeira, que é entrando com o banco de dados inteiro para a gente analisar. Para a gente fazer isso, a gente vai selecionar essa segunda opção aqui, entrar com valores replicados, lado a lado, em subcolunas. Beleza. Agora, a gente precisa informar aqui para o Prisma qual é esse N, né? Ou qual é esse número de valores replicados que a gente está trabalhando. No nosso caso, a gente tem 8 voluntários no grupo que só treinou força, e, coincidentemente, a gente também tem 8 voluntários no grupo que treinou força e também fez a suplementação. Então, o que eu vou falar aqui para o Prisma, que eu quero trabalhar com 8 valores replicados. E peço para criar. Então, aqui ele já está chamando de grupo A, que eu posso chamar de TF, e o do lado, que é o grupo B, eu já posso chamar de TF mais suplementação. E como que eu vou organizar esses dados? Então, aqui na linha 1, eu vou chamar do momento pré, os resultados do momento pré, e na linha 2, os resultados do momento pós. Então, note que cada indivíduo aqui vai corresponder a uma coluna. Os dados vão ter que ser inseridos como se cada indivíduo estivesse em uma coluna. Então, para isso, o que eu vou precisar fazer? Aqui no Excel, eu vou copiar esses dados, o pré e o pós, do treinamento de força e suplementação, e vou colar aqui do lado, colar especial, num formato transposto. Pronto. Então, eles estão agora organizados em colunas. Posso pegar, esse é o grupo TF mais suplementação, e colo aqui. Agora, eu vou fazer o mesmo com o grupo que só treina força. Então, venho nos dados, vou colar especial aqui do lado e transpor. E vou copiar todos os valores, colar dentro do Prisma. Beleza. Então, teoricamente, os nossos dados já estão tabulados, agora a gente pode analisar. Eu gosto sempre, antes de analisar, de dar uma olhada aqui no gráfico, para ver como que esses dados estão se comportando.
Então, vou vir aqui no Data 1 e no Data 1 eu vou vir aqui nesse resumo com gráfico de barras. E aqui já aparece para mim, posso até aqui no X-Title colocar momentos de avaliação e no Y-Title força, que foi medida aqui em quilogramas. Então, o que a gente está vendo aqui nesse caso? O que está em preto é só o grupo que treinou força, o que está em cinza é o grupo que treinou força e também suplementou. E aí, aparentemente, né, analisando o gráfico, o que eu falaria? Que os dois grupos apresentaram uma melhora do momento pré para o pós. Não tenho certeza, né, se essa ideia inicial que a gente gostaria de investigar, se o grupo que treinou força junto com suplementação teve ganhos maiores. Aparentemente não. E aí a gente vai fazer um teste estatístico para ver os resultados. Então, como que a gente vai fazer a nova two-way nesse caso? A gente vem aqui em Analyze, e quando a gente tabula os dados nessa função aqui grupada, a primeira opção já é da nova two-way. Então, posso clicar aqui nela, venho em OK. Bom, ele está perguntando aqui para a gente como que a gente organizou nossos dados. Os nossos valores repetidos ao longo do tempo, eles estão alocados em colunas ou eles estão apresentados em linhas? Então, no nosso caso, a gente está trabalhando em linhas, né? Então, a gente pega tempo 1, que é normal, inclusive o momento o pré, tempo 2, que é o pós. Então, eu vou selecionar essa segunda opção, que são com os dados com os indivíduos ali repetidos na mesma coluna e o tempo representa cada linha. Bom, teoricamente, o que a gente precisa, né, selecionar aqui, informar, já está tudo certo. Aqui, se a gente ainda quiser deixar um pouco mais fácil a nossa interpretação dos resultados, eu posso vir em Factor Names, e aqui onde está escrito as colunas, eu vou colocar que as colunas representam o treinamento, o efeito do treinamento barra da suplementação, né? Na linha, de fato, é o tempo, e aqui existe o efeito aí dos sujeitos, dos indivíduos. E isso é só para facilitar a minha interpretação dos resultados. Teoricamente, você nem precisa informar isso. E aí eu clico em OK. E aí, aqui saiu o resultado, né? Em resultado da two-way nova. A gente tem aqui, na linha 8, a famosa variável de interação, com o seu p-valor de 0,18, ou seja, não apresenta uma diferença significativa. Existe um efeito do tempo, p-valor menor do que 0,01? Sim. E existe diferença entre os grupos, né? Ou quem só treinou força e quem treinou barra suplementou? Não. Então, baseado nesses resultados, o que a gente pode concluir? Se tem efeito do tempo, ambos os grupos melhoraram a sua força do momento pré para o momento pós-avaliação. Então, essa foi uma resposta que os dois grupos tiveram. E aí, a segunda pergunta que a gente gostaria de responder é: mas essa melhora aconteceu em diferentes magnitudes para o grupo que treinou força e para o que suplementou? Então, quem treinou força melhorou um pouco, mas quem suplementou melhorou muito mais? E o que a gente viu nos nossos resultados é que não, que eles melhoraram na mesma magnitude. Então, essa é a forma que a gente tem para fazer a análise do two-way ANOVA, inserindo o banco de dados completo. Agora, uma outra possibilidade, eu vou mostrar para vocês agora, eu vou vir aqui em New Data Table e vou mostrar uma maneira, eu particularmente acho mais fácil de inserir os dados, que é como, ainda dentro dessa opção de grupado, então sempre que for two-way ANOVA vai ser aqui, eu venho nessa última opção, que é para entrar com os valores de média, desvio padrão e N de cada grupo. E clico em criar. Agora eu vou manter o mesmo padrão que eu usei na tabela anterior. Então aqui eu vou pôr o TF, treinamento de força, e aqui o TF, treinamento de força, mais suplementação. Se a linha era o momento pré, continua sendo pré. Se a segunda linha era o pós, continua sendo pós. Agora, o que vai mudar que eu vou fazer aqui?
Se eu voltar no meu Excel, reparem aqui que eu já tenho a média e o desvio padrão dos meus grupos calculados nos dois casos, tanto só para quem treinou força como para quem também suplementou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inserir esses valores agora no Prisma. Então, do grupo que treinou força, aqui a média e o desvio padrão. E o N qual é? São 8 pessoas. A média do momento pós, o desvio padrão e o próprio prisma, já entendendo que são medidas repetidas em função do tempo, também já preencheu aqui o N de 8 pessoas. Agora eu vou para o grupo suplementado com a média, o desvio padrão e o N, que coincidentemente é 8, a média, o desvio padrão no momento pós e também continua como 8. Aqui eu já chamo a atenção de vocês para o seguinte fato. Se a gente vier em gráfico e clicar no Data 2, que é essa outra forma que eu tenho de fazer a análise, deixa eu achar o gráfico de barras, pronto. Está aqui. Ele é um gráfico de barras igualzinho o que a gente fez daquela outra forma. Então, a gente vai acabar chegando nos mesmos resultados e formas de apresentação. São só maneiras diferentes de se inserir os dados. E aqui eu vou pôr momentos de avaliação, só repetir como estava lá, força em quilogramas, beleza. Volto no Data 2, quero analisar esses dados, venho em Analyze, de novo, Two-Way ANOVA, e agora eu já não tenho mais que selecionar qual é o meu desenho de medidas repetidas. O que eu vou fazer? Eu venho aqui em Factor Names e para facilitar minha interpretação dos resultados, eu vou colocar que as colunas representam, as colunas vão trazer, né, a comparação entre os treinamentos, então eu vou por treinamento, e as linhas, o tempo, ou momentos de avaliação, como vocês acharem melhor. Clico em OK. E aí, de novo, a interação, né? O tempo ali versus o treinamento. P-valor, não tem diferença significativa. Existe efeito do tempo? Então, ambos os grupos estão melhorando a sua força em função do tempo, do momento pré para o pós? Sim. E existe diferença entre quem só treinou força, nos valores de força máxima, né? De quem só treinou e de quem treinou e suplementou? Não. Então, aqui, a nossa interpretação desse resultado também continuaria a mesma. Bom, eu acho um pouquinho mais trabalhoso, né, de se fazer a nova Two-Way aqui no Prisma, mas eu espero que esses dois caminhos ajudem vocês a vocês escolherem o melhor, né, o que mais se adequa ao banco de dados que vocês estão analisando. Se vocês gostaram desse vídeo, aproveita para deixar o like aqui embaixo e se você quer continuar acompanhando as nossas publicações semanais, aproveita para se inscrever no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima.